lá, bem de boas, tranquila no meu trabalho, tá? No meio da minha reunião, vivendo coisas, e eu recebi uma pessoa respondendo nos nossos e-mails com isso. Deus me livre de ser líder de qualquer coisa. E quando eu li essa frase, tipo, por um momento eu pensei, poxa, tranquilo, né? De boa, vou responder aqui, dizer para a pessoa que tá tudo bem, enfim, cada um escolhe seu caminho, cada um escolhe o que quer. Só que eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Sabe quando você fica com uma frase na sua cabeça, quando você fica com uma coisa que você está pensando? E aí eu disse, não faz sentido eu falar com eles hoje sobre vendas e sobre experiência do consumidor, porque eu preciso falar com eles sobre outra coisa. E para quem me conhece, para quem sabe quem eu sou e coisas sobre mim, eu sou uma pessoa que me incomoda muito. Eu sou uma pessoa extremamente incomodada. E ser incomodada com as coisas, elas me fazem querer mudar as coisas que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, que eu estou pensando. E por isso que hoje eu não conseguiria dar uma sessão de sales e CX para vocês, falando sobre experiências, sobre vendas, sobre o que fosse, se a gente não fosse falar sobre liderança. Porque essa frase pode ser uma frase muito besta. Ai, Amanda, meu Deus, você foi impactada por uma frase de poucas palavras. Mas isso ficou martelando muito na minha cabeça, porque né, quando eu parei para pensar que a ideia que aquela pessoa tinha era a ideia que muitas pessoas tinham, né? Sobre não querer ser líder, sobre não querer de forma nenhuma participar por isso. E aí foi que eu passei, né? Eu comecei a pensar muito sobre o medo que a gente tem de liderar às vezes, e como isso fala muito do nosso momento atual. E aí, quando eu falo do momento atual, eu não falo somente do momento atual da ESEC, eu falo do nosso momento atual Pernambuco, do nosso momento atual Recife, do nosso momento atual Feira Nova, Caruaru, enfim, diversas cidades onde a gente está espalhado. Do nosso momento atual Brasil, nosso momento atual mundo. Eu falo sobre como esse nosso momento ele é muito representado em muitos momentos nós temos muito medo de liderar. E aí eu fui dar, né, um bom e velho Google ali, como a gente sempre faz quando a gente vai refletir sobre coisas, pensar sobre coisas e etc. E eu vi que, né, lá no nossa primeira vez que a gente pesquisa sobre o que é liderança, se vocês quiserem fazer o mesmo, vocês vão achar a mesma resposta que eu. No primeiro momento em que eu pesquisei sobre isso, apareceu para mim que liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva, e essa motivação ela vem antes de atitudes, né, práticas, de outras coisas feitas do líder do que propriamente as coisas que ele fala. E, tipo, quando eu parei para analisar, eu vi que isso não é só uma palavra qualquer, não é só um Wikipédia falando ali sobre o sentido de liderança, mas ele traz um contexto muito real do que realmente a liderança precisa que a gente tenha um olhar, para o que a gente realmente precisa ver enquanto liderança, que é de que as nossas atitudes, elas vêm antes de palavras. É isso que está dizendo nessa frase, basicamente. E para quem, né, viveu sessões da nossa conferência, vocês devem lembrar que orgulho ele não deve ser só uma palavra, né? Orgulho deve ser uma ação. E isso me fez pensar muito, muito mesmo, porque, poxa, o Google ele estava querendo tirar uma com a minha cara, né? Foi a primeira coisa que eu coloquei, foi a primeira coisa que eu vi. E aí eu comecei a pesquisar não somente sobre liderança. Eu parei de olhar apenas ali porque eu estava querendo ver naquele momento, que era o foco sobre a liderança em si, e eu fui olhar sobre o medo de liderar. E aí eu descobri que existem mais de 1 milhão, né? Desculpa, 1 milhão de resultados para medo de liderar. E eu dei uma olhada nas primeiras 2, 3 páginas do Google e eu vi que existem inúmeros artigos de inúmeras pessoas falando inúmeras formas de você perder o seu medo de liderar com fórmulas muito normais, assim, coisas que, ai, você tem que tentar falar em público, você tem que, etc e tal. E eu comecei a ver que são fórmulas muito prontas e que, às vezes, aquelas fórmulas, aquelas 1 milhão de resultados, de páginas e etc, não vão ajudar necessariamente com o medo de liderar. E eu fiquei pensando sobre como existe e como é tão grande o medo de liderar a ponto de ter tantos resultados sobre isso, tantas coisas falando sobre isso. E isso ficou na minha cabeça também, sabe? Porque eu comecei a pensar, mas por quê? Por que o medo de liderar? Por que isso é uma coisa tão grande? Por que as pessoas têm tanto medo? E uma coisa que é normal em algum momento da vida, seja você uma criança na pré-escola que vai liderar as outras crianças para fazer um motim, enquanto a tia do lanche, né, tipo, enquanto a tia da sala sai, você vai fazer um motim para pegar todos os hidrocores e riscar as paredes, ou você vai ser um líder na vida adulta do time de handebol da universidade, sabe? Tipo, existem bilhões de formas de você ter e ser um líder, e as pessoas têm muito medo de liderar. E eu passei a perceber e a olhar rapidinho sobre as coisas que eu tinha lido, sobre as coisas que eu já tinha vivido também, e muitas vezes as pessoas têm medo de liderar pelo medo de assumir responsabilidades. Ou seja, as pessoas elas não somente têm medo de liderar um time, de liderar uma pessoa, mas elas têm medo de assumir aquelas responsabilidades que a liderança traz. As pessoas elas também têm medo de liderar por conta de lidar com conflitos. Hoje, a gente, né,
intuitivamente queremos nos tornar pessoas que não querem lidar com conflitos. A gente quer ser pessoas extremamente pacificadoras, né? E não é ruim ser uma pessoa pacificadora, mas é ruim você não ter tato para lidar com conflitos, porque conflitos eles existem. Existem, né? Poxa, conflitos muito básicos, não estou falando de coisas extremas, mas poxa, eu vou ligar para a operadora do meu celular porque eles me roubaram crédito ali, eu preciso desse crédito porque eu paguei. E às vezes você é uma pessoa que tem medo de lidar com esse conflito, de ligar para o atendente da TIM e reclamar com ela porque ela roubou seu crédito. Ela não, né? Mas enfim, a operadora roubou seu crédito. E isso é um fato também da gente ter medo de liderar, né? A gente tem medo de desenvolver pessoas, porque a gente tem medo de que isso não dê certo. A gente tem medo hoje de olhar para a liderança como um desenvolvimento de outras pessoas, porque a gente passa a dizer, poxa, será que eu vou realmente conseguir fazer isso acontecer? Será que eu realmente vou conseguir desenvolver uma pessoa, ajudar uma pessoa de alguma forma? E a gente também tem medo de desenvolver a nós mesmos. Quando a gente tem medo de liderar um time, quando a gente tem medo de liderar uma pessoa, a gente acaba tendo medo de desenvolver a nós mesmos. Por quê? E aí um exemplo prático que eu sempre falo, falei na conferência, enfim, quem estava lá ouviu, que foi uma coisa que eu tive que mudar na minha vida porque o liderado meu apontou como era uma coisa que ele não gostava e realmente era uma coisa que não era legal, era uma coisa que me prejudicava, né? Relacionada ao tempo, quando eu estava disponível. Então, eu passei a perceber que às vezes quando a gente tem medo de liderar, a gente tem medo de se desenvolver. A gente tem medo de desenvolver não somente outras pessoas, mas a nós mesmos. E inúmeras outras coisas, né? Eu parei rapidinho ali naquela minha reflexão de alguns minutos. Eu percebi que não é somente esses medos aqui que eu falei, mas a gente tem medo de muita coisa. Muita coisa. Porque a gente pensa na liderança como uma referência, a gente pensa na liderança como um guia, como um exemplo. E a gente muitas vezes tem medo disso. E aí eu fiquei mais uma vez pensando muito sobre, poxa, como é que eu posso pensar em mudar uma coisa como essa, né? Se Amanda, sou uma pessoa que estou numa posição de liderança hoje e pretendo estar em diversas outras posições de liderança ao longo da minha vida, sejam em coisas de trabalho, sejam em coisas de vida mesmo normal, como é que eu posso tentar mudar isso? Como é que eu posso tentar mudar isso não somente nas outras pessoas, mas em mim? Lembrando que o medo de liderar, ele não é somente um medo que você tem conectado a outras pessoas, ele é um medo que você tem conectado a você mesmo, conectado a um desenvolvimento pessoal, a coisas ligadas a você. E essa frase, ela ficou ainda na minha cabeça, né? De como é que eu posso tentar mudar isso? E aí eu pensei em três coisas que creio eu que sejam uma ponta do iceberg ali, de inúmeras outras coisas que a gente pode fazer para dissipar um pouco esse medo de liderar, mas essas três coisas são coisas que eu vivo pessoalmente na minha vida e que eu acredito que quando a gente começa por elas, a gente consegue chegar em algum lugar, que é se desafiar, estar descontente e ser ativo. Né? Essas três coisas, para mim, elas falam muito sobre como a gente começa a dar um pontapé para perder o medo de liderar. E quando a gente fala sobre se desafiar, eu penso muito de que estar num papel de liderança ou desafiar-se a liderar algo ou alguém é muito sobre um desafio que você assume para você mesmo, sabe? Não é fácil hoje você assumir um papel de liderança, olhar para pessoas, esperar, né, aquelas pessoas esperar de você uma resposta e você saber a resposta certa para falar para elas e você liderar, seja um projeto, seja um time, seja o que é que seja, para realmente fazer aquilo acontecer. Mas o primeiro ponto que eu vejo daquilo tudo é muito sobre o desafio, né? Normalmente você é convidado a se desafiar, seja convidado diretamente ou indiretamente, e quando você olha para esse desafio e você tem coragem de abraçá-lo, né? Eu enxergo que esse é um dos principais pontos ali, um dos primeiros pontos para começar a perder um pouco desse medo de liderar, que é se desafiando. O outro ponto que eu enxergo também é estar descontente, né? Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu falei ali para vocês, quando eu estava começando a bater esse papo aqui com vocês, que é estar descontente é uma forma de perder medo de liderar. Quando a gente olha para a realidade que a gente tem hoje, e entenda, eu não estou falando só de realidades organizacionais, seja dentro da ESEC, seja na outra empresa que você trabalhar, seja na sua faculdade, eu estou falando de diversos outros lugares. Eu falo sobre o descontentamento que você deve ter, né? E aí eu espero que vocês tenham com as coisas que vocês veem.
O descontentamento de abrir um jornal, seja uma notícia no celular, seja na televisão, e ver as coisas que estão acontecendo hoje com o nosso estado, e ver as coisas que estão acontecendo com o nosso planeta, né, com o nosso Brasil, e você se descontentar com aquilo, e você não e se incomodar, né? Foi o que eu falei de mim, eu sou uma pessoa muito incomodada, eu sou uma pessoa descontente com muitas coisas, e é isso que me faz agir, muitas vezes. Então, eu penso que estar descontente com as coisas que a gente vê que não são legais é uma forma da gente conseguir perder o medo de liderar, porque a gente vai querer tomar iniciativas. Percebam que o descontentamento não é o descontentamento pelo descontentamento, mas o descontentamento com coisas que não estão certas e que não são legais, ele puxa você e ele te engaja a fazer com que você queira liderar coisas, a fazer com que você queira tomar iniciativas. Se você é uma pessoa que vê uma situação que você não gosta, uma situação na sua cidade, uma situação ali no seu bairro, uma situação na sua rua, e você não acha aquilo legal e você tem a iniciativa de ir lá fazer alguma coisa, é porque você é uma pessoa descontente e é porque você perdeu, nem que seja naquele momento, o seu medo de liderar. E por fim, que você seja uma pessoa ativa, né? Eu percebo que quando a gente é ativo e quando a gente realmente quer fazer as coisas acontecerem, a gente consegue perder esse medo de liderar, né? Muitas vezes a gente está descontente com a situação, mas a gente pode deixar passar, porque eu tenho vergonha de chegar no sindicato, né? Não sei se existem sindicatos ainda, eu sou um pouco velha aí do sítio, mas né, existiam sindicatos de bairro, né? Não sei como é que chama também em outros lugares. Mas, poxa, não gosto dessa situação. Ai, eu vou no sindicato do meu bairro reclamar. Ai, não vou, porque eu vou ser chata, e não sei o que. As pessoas vão falar para minha mãe que eu tô incomodando e tal. E às vezes você deixa passar aquele descontentamento por simplesmente ser acanhado, ter medo de ir ali, ser ativo naquela situação. Então, não somente você se desafiar para as coisas, não somente você ser descontente para as coisas, mas de você ser ativo, de você ter ação, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Desde a conferência, desde um pouquinho antes para vocês, mas de como a ação elas mudam as coisas, e como você ser uma pessoa ativa, de como você ser uma pessoa que tem aquela ação, pode mudar muitas coisas. E aí, mais para vocês pensarem também, né? Como eu disse, eu vou fazer perguntas, não necessariamente para vocês responderem, mas o que é que ter medo de ser líder nos causa? E aí eu falei algumas situações muito básicas, né? Eu falei sobre você ir, às vezes, no bairro, na sua associação de bairro, reclamar, porque as pessoas precisam ajudar os animais de rua que estão no seu bairro ali, e cuidar deles, nem que seja colocando um pouco de comida ali e auxiliando de alguma forma, ou porque você acha que é totalmente descontente ver a situação que está a infraestrutura da sua cidade, né? Esse período chuvoso, por exemplo, é um período caótico, né? Eu estou aqui em Recife, estava assistindo o NETV1, gatas, e foi babado, viu? Tava ali, ó, tava só na pesca, assim, tava gente passando de bote, tava assim, uma loucura, né? Minha amiga Jéssica disse que passou hoje de carroça lá no meio do povo. Eu não entendi nada até assistir o NETV. Então, parece muito cômico, né? Mas na verdade, o que é que ter medo de ser líder nos causa? O que é que ter medo de liderar iniciativas nos causam? Né? Iniciativas pequenas, iniciativas bem mínimas, assim, né? E pensando, resgatando um pouco do Ezek Way, por exemplo, né, da história da Ezek, imagina se lá atrás aquelas pessoas que estavam acabando de sair da Segunda Guerra Mundial tivessem tido medo de liderar uma situação, de se encontrar, né, sair, imagina, 1942, ali 40 e poucos, algumas coisas ali depois da guerra, um grupo de jovens se reunindo para poder debater sobre o futuro da liderança no mundo, assim, tipo, imagina se aquelas primeiras pessoas tivessem tido medo de liderar essa causa, tivessem tido medo de começar, né, de ter aquela iniciativa. E, principalmente, né, não somente o medo de liderar, mas o que é que não ser líder na liderança nos causa. Hoje a gente tem exemplos grotescos, né, diga-se de passagem, de não referências de liderança, né? Coloquei o nosso Brasil ali como um exemplo, né, de coisas que não são referências de liderança hoje, mas o que é que a gente tem quando a gente é um líder e não é líder? Quando você não é líder, quando você está numa posição de liderança, ou quando você tem uma posição de liderança que você pode fazer e você simplesmente decide não ser líder. Vocês estão vendo o resultado, né? É claro para a gente hoje o que é que não assumir uma posição de liderança quando você está naquela posição, quando você tem aquela oportunidade nos causa.
O nosso Brasil, ele fala sobre isso. O nosso estado, ele fala sobre isso. Se Recife está debaixo d'água, não é simplesmente porque São Pedro mandou chuva. É porque a gente não tem uma liderança que faça as coisas acontecerem. Se o nosso Brasil está do jeito que está, é porque a gente não tem uma liderança que faz as coisas acontecerem. Se tem uma guerra, né? Pasmem, né? Eu acho que todos estão aí, nem que seja por um meme no Twitter, atualizados de que está acontecendo uma guerra neste momento no mundo. Pessoas estão morrendo, né? Putz, século XXI, né? 2022, né? Eu lia sobre guerra no livro de história quando eu era criança. Eu nunca pensei que depois de tanta evolução a gente ia ter guerra. Se hoje a gente tem guerra acontecendo no mundo, é porque as lideranças elas não fazem o papel delas. E pode parecer muito doido a gente falar sobre isso aqui às 6h47 da noite, de uma quarta-feira, quando a gente, né, às vezes não tem o poder de mudar as coisas, mas será que realmente a gente não tem nenhum poder? Será que o que a gente pode fazer não pode mudar de alguma forma as coisas? Então, queria trazer um pouco disso para ficar na cabeça de vocês, porque quando a gente fala sobre todas essas coisas, né, que eu já falei aqui, sobre as chuvas, né, eu trouxe coisas bem reais, assim, eu não trouxe nada sobre a guerra que está acontecendo lá fora, sobre coisas muito grandes a nível nacional, eu trouxe uma coisa de hoje, eu peguei essas notícias que estão há menos de 24 horas, de pessoas que morreram porque aconteceram deslizamentos, né, pessoas que estão hoje aí passando por diversos perrengues nesse momento, provavelmente para voltar para suas casas de trabalho. E tudo isso acontece porque a gente não teve lideranças que fizeram o papel delas. O papel do líder não é só sentar na cadeira e falar um monte de coisa. O papel do líder é prever coisas. O papel do líder é adiantar-se de situações. E essas coisas que a gente está vendo aí poderiam ter sido adiantadas se as lideranças tivessem feito seus papéis. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que, né, a liderança nada mais é, não somente que aquilo que eu falei lá no começo, daquela primeira pesquisa que você faz no Google, mas um reflexo da realidade daquele lugar. Se vocês olham hoje para Recife, se vocês olham para a cidade de vocês, para o nosso estado de Pernambuco, para o nosso Brasil, para o mundo como um todo, vocês acham que as nossas lideranças são boas? E assim, não precisa responder, tá? Pelas poucas caras que eu consigo ver, eu vejo que vocês, né, já transmitem um pouco disso no olhar. Mas assim, o reflexo dessa realidade que a gente vive é o que a liderança que a gente tem hoje. E aí vocês conseguem entender, né? Que é uma coisa muito dos dois lados. A nossa liderança, ela não é uma liderança exemplo para o problema que a gente tem, e o nosso problema ele continua porque a nossa liderança ela não faz o que precisa. E olhando, e olhando para isso, né, fica a pergunta para vocês aí. O que é que te incomoda? O que é que incomoda você hoje? Qual é a causa que te incomoda hoje que você vê que, poxa, realmente isso te dói? Se você é uma pessoa que não tem muito contato com coisas da ONU, por exemplo, né? E eu não vou falar isso como uma pessoa que tem muito contato, tá, gente? Eu descobri o que era a ONU quando eu entrei na ESEC, assim, mais palpavelmente. Mas é muito simples. Abra o site aí quando vocês quiserem, se quiserem abrir depois desse bate-papo aqui. ODS, né? Uma boa quantidade de gente já deve saber o que é ODS, mas se você não sabe, abra para você dar uma olhada, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma coisa que a gente trabalhava muito mais fortemente na ESEC, hoje a gente tem também como um dos nossos pilares, mas as ODS da ONU falam muito sobre o que a gente tem, né? Falam muito sobre a realidade que a gente tem, dos problemas que a gente tem e das coisas que podem incomodar a gente. Né? Normalmente, quando a gente entrava na ESEC em 2020, etc., a gente adotava um ODS para ser nossa. Né? Então, fica até de exercício para vocês. Pega lá, é bem simples, é um quadro, tem 17 ODS, com 17 coisas que estão acontecendo ali. E qual daquelas causas mais te transparece hoje? O que é que daquilo você olha e você diz, poxa, isso aqui eu queria ajudar a resolver. O que é que te incomoda? Né? Qual daquelas coisas te impacta? A mim, por exemplo, impacta muito a ODS de fome, assim, tipo, eu olho muito para aquela ODS, salvo engano, a ODS 2, e eu olho muito e digo, poxa, velho, tipo, existem pessoas no mundo que não têm o que comer, assim, sabe? Tipo, não é porque a gente não tem comida no mundo suficiente, é porque a gente não tem a distribuição correta. Então, isso é uma das coisas que me incomodam pessoalmente. E eu indico para vocês verem isso também, para vocês entenderem o que é que incomoda vocês. Porque toda essa nossa incomodação, todas as coisas que a gente não gosta, somente podem ser resolvidas por meio da liderança. E aí eu falo para vocês, se tem uma coisa que te incomoda hoje na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, na tua faculdade, no teu trabalho, na IESEC, em qualquer lugar que você tiver e você puder fazer alguma coisa, lidere.
Porque você não precisa mudar o mundo no estralo para ser uma liderança. Você não precisa fazer isso aqui, mudar as coisas para realmente ter algum impacto. Se tem alguma coisa que te incomoda e você quer que essa coisa mude, lidere. Faça essas coisas mudarem por meio da liderança. Porque se todas essas coisas que vocês viram aqui, que eu falei para vocês, e que às vezes vocês podem sentir, né? Lidere com medo de assumir responsabilidade. Lidere com medo. Porque liderar com esse medo de assumir responsabilidade vai fazer com que mais na frente você não tenha esse medo e que você consiga assumir responsabilidades. Lidere com medo de lidar com conflitos. Lidere sabendo que vai ter pessoas que vão chegar com conflitos para você resolver. Lidere com medo de desenvolver pessoas, porque a gente nunca está pronto para desenvolver alguém. E também lidere com medo de desenvolver a si mesmo, porque a gente não precisa estar pronto, estar capacitado 100% para liderar. A gente precisa querer. A resposta para inúmeras coisas que a gente tem e que a gente quer mudar e que a gente quer fazer é liderança. Liderar. Para vocês liderarem, liderem. Eu queria muito falar sobre isso e principalmente que hoje na ESEC, essa aqui é a forma de vocês liderarem. Se em algum momento, alguma coisa que eu falei aqui fez um start na cabeça de vocês para vocês pensarem, essa aqui é a oportunidade que eu, o EB e a ESEC Recife nesse ano está dando para vocês. Quando a gente trouxe, Rufo já falou sobre isso lá na nossa conferência, mas quando a gente trouxe essa frase, atravessando os agoras, dançando as novas auroras, parece muito ok, parece muito tranquilo, mas a gente não quer simplesmente uma moto por uma moto, a gente quer uma moto que busque novas auroras, novas lideranças, novas coisas. O que é que te incomoda hoje? O que é que você quer mudar? Se você não quer mudar nada de boas, continua tranquilo, vive a sua vida, tá de boas, o mundo tá ótimo, né? Maravilha, dinossauros aí, andando com borboletas no sol. Se você não acha que o mundo é assim, que você quer mudar aqui dentro e lá fora, lidere. E essa aqui, né? Essa postulação é a oportunidade que a gente tá dando para vocês liderarem. Pode vir,